Muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. A gente inicia mais um TV Mar News nessa manhã de terça-feira, 6 de abril. Para você que está aqui acompanhando a nossa programação, está precisando sair de casa, não quer perder o nosso programa, não tem problema. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação bem aqui, na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo no portal Gazeta Web, é só você acessar. O endereço você já conhece muito bem. Acessa comigo então, www.gazetaweb.com. Você vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo, além também de se manter informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E a TV Mar também está presente nas redes sociais, então segue a gente no Instagram, no Facebook e acompanha a gente também no canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. A gente não pode perder o hábito de iniciar sempre o nosso programa aqui abrindo o jornal. Então, confere comigo quais são os principais destaques da Gazeta Digital. Então, acessa comigo www.gazetadealagoas.com e a gente vai abrindo, então, o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, agora de maneira digital, assim, acompanhando as necessidades dos nossos leitores e as novas tecnologias. A gente confere aí já na tua tela também, sob pressão. O governo libera funcionamento de bares e restaurantes até às 16 horas. Números da Covid estabilizam, mas a situação ainda preocupa. Alagoas registra 22 óbitos e 283 novos casos em 24 horas. Mais de 1 milhão e meio são atendidos na triagem durante feriadão. Testes para coronavírus têm queda de 18% aqui em Alagoas. Gilmar Mendes veta cultos e Fux encaminha tema ao plenário. Quase 85 mil alagoanos já declararam o imposto de renda à Receita. Licitações, nova lei torna compras mais rígidas. Com doses enviadas pela União, tem início vacinação de agentes de segurança aqui no nosso estado. E Justiça barra greve definida por rodoviários. A gente vê aqui outros destaques, é só você acessar então www.gazetadealagoas.com.br. Que agora a gente vai ao vivo com o Fernando Palmeira, que vem trazendo para a gente informações a respeito do auxílio emergencial. Pois é, já começa então, quem tem direito ao auxílio já começa a recebê-lo a partir de hoje. E a gente entende agora o que muda, quais são as pessoas que têm direito e quais são os impactos que esse auxílio, então, traz para a nossa economia. Fernando, muito bom dia para você. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico Chico Nogueira. Bom dia também ao Cícero Péricles. Bom dia, Paulane. Bom dia a todos os amigos. Bom dia a nossa equipe. Olha, nós já estamos aqui na casa do nosso querido Cícero Péricles para fazer essa análise rápida e acurada do que representa o auxílio emergencial versus coronavírus. A receita deveria ser essa dentro do Palácio do Planalto. Lockdown e dinheiro. Dinheiro para o empresário, dinheiro para o pobre, dinheiro para todo mundo. Dá prioridade máxima. Amanhã se vê a conta. Porque, na realidade, depende-se muito desse lockdown e os números já estão dizendo isso. Bastou o lockdown novamente em Maceió, em Alagoas e no Brasil, para a gente ver o coronavírus dar uma recuada pequena, acanhada, porque ainda tem gente que ignorantemente ainda quer sair por aí, sem máscara, tomando cachaça, fazendo arruaça, enfim, não é por aí. Agora, não se pode permitir a arruaça feita com o dinheiro que é do povo no momento que o povo precisa. Não sei se é a visão técnico-científica desse abalizado doutor da economia, que é Cícero Péricles, que está aqui conosco e nos fala sobre o que representa o auxílio emergencial, mesmo minguado e minguando, mesmo pequeno valor, mas aí a importância. É uma boa dose contra o coronavírus? Esse é o grande remédio. Neste momento, sim, é um momento positivo, quer dizer, ou seja, mesmo tendo encolhido, ou seja, no público, no orçamento e no valor da prestação, o auxílio emergencial contribui positivamente para a economia e também para o que você chamou a atenção, a necessidade de recursos no momento de lockdown, no momento de fechamento da economia, no momento de restrição de movimento. Então, o que vai acontecer agora? Nós temos hoje um pagamento, começa o pagamento de 720 mil alagoanos que têm acesso ao auxílio emergencial. Então, é um número relativamente grande, mas bem menor que o do ano passado. Nós tivemos no ano passado 1.232.000 pessoas. Este ano, agora na terceira rodada, apenas 720 mil alagoanos. Em média, receberão R$ 150 o cidadão isolado, ou seja, a única pessoa, né, que recebe os R$ 150,
250 a família média e R$ 375 a mãe de família que está no cadastro único e é chefe dessa família. Então, nós teremos um impacto relativo. Por quê? Porque como a economia alagoana, a sociedade é muito pobre, R$ 375 nas mãos dessa família, na mão dessa mãe de família, terá sim impacto. Não resolve, não, mas ameniza. Essa receita que passamos agora há pouco, eu tenho certeza que todos os economistas, a exemplo do nobre mestre, é lockdown e dinheiro sem minguar coisas, ou seja, deveríamos ampliar ao invés de diminuir Sim. aqueles que serão abrangidos pelo auxílio emergencial, ampliar isso e aumentar o valor e olhar inclusive para o empresariado pequeno, médio, grande. Perfeito, exatamente. Veja só, na verdade houve um recuo muito forte, né, do auxílio emergencial. Primeiro no orçamento. No ano passado foram 320 bilhões de reais pagos nas duas rodadas, né, de abril até julho e de agosto até dezembro, primeiro de 600 a 1.200 reais, na segunda de 300 a 600 reais e agora 150 reais básico, ou seja, na verdade o pagamento básico nesta rodada é de apenas 25% da primeira. Muito pouco, né? Primeiro ponto importante é esse. Segundo é que diminui o público. De 1.250.000 alagoanos que receberam no ano passado, 720 mil. Terceiro, quer dizer, ou seja, se o orçamento é menor e a parcela é menor, tem aliado ainda, quer dizer, que prejudica mais ainda, que só são 4 parcelas. No ano passado foram 9 parcelas, 4 parcelas. Portanto, o impacto junto ao mundo, primeiro ao consumo das famílias, que tem um peso muito grande. E segundo, porque o auxílio emergencial contribuiu muito fortemente para que o setor de comércio e o setor de serviços fosse muito mais ativados no ano passado, movimento muito forte. Principalmente no primeiro semestre, quando chamou a atenção o consumo não somente de alimentos, de remédios, mas também de material de construção. Por que isso? Porque a renda subiu repentinamente. Agora não. Agora houve um corte muito grande e mais, essa população mais pobre está sofrendo por quê? De janeiro, fevereiro e no mês passado, de março, não receberam o auxílio emergencial, que foi um erro monumental, né, do governo federal, na medida em que suspendeu, no momento de trajetória diferente da pandemia, a pandemia estava crescendo, os números de infectados e de mortes subindo, e aí cortaram o auxílio emergencial. Não somente o auxílio emergencial, mas como outros programas também de apoio ao empresariado, isso que você reclama. O programa de manutenção do emprego de renda, que em Alagoas, veja, somente em Alagoas, pagou a 200 mil trabalhadores, 200 mil contratos de trabalhadores que beneficiaram, esses contratos beneficiaram a 15.500 empresas com redução de jornada de trabalho e também com alguma suspensão de contrato, trocando por benefício e estabilidade do emprego. 200 mil trabalhadores. E outra é que suspenderam também as linhas emergenciais de crédito. De janeiro, fevereiro e março, as empresas não tiveram acesso emergencial, especial, com taxa de juros menores, com prazos maiores de pagamento, com prazo de carência também mais longo. Então, esses programas deverão voltar agora em maio e talvez em junho, favorecendo naturalmente o consumo. Outra notícia também importante, que vai acontecer em função da pressão muito grande do parlamento, é o pagamento antecipado da 13ª parcela de dezembro para os meses de abril e maio, que representa um peso muito grande na economia. Por quê? Porque são 580 milhões de reais que a Previdência paga mensalmente, dividido em duas parcelas. Teremos 290 milhões em abril, mais 290 milhões em maio. E o comércio, emocionado, agradece, não é isso? Muito bom. Agora, diferentemente dos estadistas de todo mundo, aqui no Brasil, o nosso presidente ainda continua com um grande discurso negacionista. Isso tem trazido graves consequências para a economia e um ponto importante que eu não poderia deixar de abordar com o nobre cientista é a questão do fantasma da inflação, tão escondido, tão abafado, tão maquiado os números. Me analise com toda a verdade onde estamos em índice de inflação nessas consequências. Olha, primeiro cometemos um erro gravíssimo no âmbito federal. O Brasil cometeu um erro gravíssimo, que foi no final do ano passado não ter trabalhado coordenadamente, governo federal, estadual, as prefeituras, para enfrentar a pandemia, ou seja, principalmente na questão da vacinação massiva, que é o único instrumento real, a vacinação massiva, junto com as restrições de movimento, para combater efetivamente a pandemia. O segundo ponto importante é que nós falamos agora que essa renda que chega agora, ela tem um peso especial, porque também a população, além de não receber durante os meses de janeiro, fevereiro e março, o auxílio emergencial, teve uma penalidade extra, que foi a inflação, que é a inflação.
a inflação de alimentos, 14% de aumento, né? E também o gás, que sobe muito, e os combustíveis, ou seja, todas as despesas básicas da população mais pobre, do chamado segmento C, D e E, ou seja, quem tem até a renda de 2 salários mínimos, perdeu muita renda. Então, neste momento, o importante seria que nós tivéssemos o auxílio emergencial, pelo menos com os valores do primeiro semestre do ano passado, de R$ 600 a R$ 1.200. Mas como a pressão não foi suficiente, não é isso? Diante da resistência do Ministério da Economia, então nós temos esse complemento de renda, que ele o valor do auxílio emergencial é menos importante neste momento do que o programa de manutenção de emprego e renda, do que as linhas emergenciais de crédito e também a antecipação da 13ª parcela da Previdência Social. Para os pacientes dos hospitais, o oxigênio é algo vital para a recuperação daqueles acometidos pelo coronavírus. Para a economia, o oxigênio é o dinheiro que deve ser, sim, repassado, o dinheiro do povo para o povo, pelo povo. Para o empresariado, programas especiais, desde o vendedor ambulante ao grande empresário desse país, em qualquer setor. Esse é o remédio. E lockdown é sair, não sair de casa, e se sair, sair com todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, para que não tenhamos essa tragédia ceifando a cada momento vidas valiosas pelo Brasil inteiro e também aqui nas Alagoas. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnaldo Melo, canal 525 NET, claro. Porlane Santos, a gente segue com você no TV Mar News. Obrigada pelas informações, Fernanda. Até daqui a pouco, então. E olha só, gente, a gente leu ali um dos destaques da Gazeta de Alagoas, né, mostrando que a greve dos rodoviários que iria se iniciar, esse movimento de greve que iria se iniciar hoje, na manhã de hoje, ele foi suspendido por conta de uma liminar da Justiça do Trabalho. E a gente traz informações para vocês a respeito dos desdobramentos dessa situação. É que após os rodoviários decidirem por uma operação padrão que se iniciaria nessa terça-feira, por meio dos quais os ônibus só sairiam das garagens a partir do meio-dia, a Justiça do Trabalho considerou abusiva a paralisação. Ficou determinado, então, uma circulação de 100% da frota de ônibus em Maceió, sob pena de multa diária de 50 mil ao sindicato e seus dirigentes. Até o final desta edição, a gente vai, então, atualizar vocês sobre esse cenário dessa disputa entre rodoviários e empresas de ônibus. Essa aí é a imagem que você já vê aí na sua tela, mostra exatamente essa situação, gente. TRT barra greve dos rodoviários e determina a circulação total da frota. A categoria havia decidido iniciar hoje a operação padrão, mantendo os ônibus nas garagens até meio-dia. E a partir de sexta-feira, então, seria então o dia que de fato começaria a greve, de fato, com 30%, mantendo, é claro, o funcionamento de 30% das frotas. A gente tem aqui mais destaques. O Tribunal Regional do Trabalho aqui em Alagoas declarou abusiva a operação padrão que teria início hoje com ônibus saindo das garagens apenas a partir do meio-dia e determinou a circulação de 100% da frota de ônibus em Maceió sob pena de multa diária de 50 mil ao Sindicato dos Rodoviários e seus dirigentes. A decisão da greve foi tomada pela categoria no último sábado e anunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado de Alagoas. A liminar foi concedida pelo desembargador Marcelo Vieira, presidente do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Alagoas, em ação de dissídio coletivo proposta pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Maceió, Sinturbe, que alegou a falta de um aviso prévio ao empregador com a antecedência de 72 horas prevista em lei para atividades essenciais. Fica aí, então, informações para vocês. Ao longo aqui da nossa programação, a gente vai fazendo a atualização a respeito dessa situação e você vai acompanhando, então, toda essa movimentação aqui na nossa capital. Olha só, com a pandemia, aumentou também o número de pessoas que está fazendo uso de remédios de forma indevida. E acabou também aumentando o número de pessoas que descartam remédios de forma indevida. Quem vai falar com a gente sobre isso, o Fernando Palmeira, traz informações a respeito de como que a gente deve, então, descartar da forma correta os medicamentos. A gente confere agora. Tudo que diz respeito à educação ambiental é de suma importância. A partir do descarte de qualquer dejeto, de qualquer resíduo, inclusive as embalagens e até medicamentos que já não têm mais validade
todo tipo de medicamento é importante também se ter um lugar adequado para esse descarte. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar aqui com Daniel Fortes, secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia. Daniel, ainda há muito descarte de medicamentos de forma irregular? Olá, existe sim, Palmeira. A gente percebe que não é um hábito comum à população descartar corretamente os medicamentos que estejam vencidos ou que tenham sobrado de algum tratamento. Normalmente, eles destinam esses produtos ao lixo doméstico ou mesmo ao vaso sanitário e, como você falou, trazendo graves riscos e problemas ao meio ambiente. Os impactos ambientais são gravíssimos, inclusive na água, no subsolo, no lençol freático, enfim, nos aquíferos. Então, tudo isso é de suma importância que a comunidade tenha consciência. Quais as melhores orientações que a gente poderia passar sobre o descarte de medicamento humano e até medicamento veterinário? Os medicamentos, eles são misturas químicas complexas, né? São substâncias que normalmente são sintetizadas, ou seja, a natureza não aprendeu a degradá-los corretamente. E eles são feitos principalmente para serem dissolvidos na água, que compõe 70% do nosso corpo. Sendo assim, quando eles são lançados no meio ambiente e eles encontram lençol freático ou encontram o solo e são banhados por essa água da chuva, essas substâncias elas começam a se espalhar e aí pode trazer uma série de prejuízos à natureza, né? Entre elas, a gente pode discutir que prejudica a fauna, prejudica animais, prejudica peixes, prejudica plantas, contamina solo. E um dos principais agravos é que esses medicamentos, eles entram em contato com micro-organismos que estão no meio ambiente, podendo provocar o surgimento das chamadas resistências, principalmente aquela bacteriana que é a mais grave, a que mais nos preocupa. Então, o correto é que as pessoas destinem esses produtos em locais específicos para o recolhimento dele no momento que não são mais utilizados. Tem pessoas que deseducadamente, desinformadas, estão agredindo violentamente o meio ambiente e até mesmo dentro de casa, porque jogam aleatoriamente esse tipo de resíduo de medicamentos até no vaso sanitário. A grande maioria faz realmente por desconhecimento e também por não saber quais locais que podem receber esses produtos após, na hora de se fazer esse descarte aí. Então, colocar no vaso sanitário é o pior que a gente pode fazer, porque esse medicamento vai ser lançado diretamente nas redes de esgotos, que posteriormente vão contaminar solos, rios, mares. Correto é levar ao local adequado de descarte, procurar quais são os estabelecimentos que fazem esse tipo de recolhimento e aí sim esse produto vai ser destinado à incineração, que é a forma correta de se descartar. Didaticamente, educativamente, como nós poderíamos já passar objetivamente a orientação melhor, onde realmente é o melhor para o descarte de medicamento? Esse medicamento deve ser levado para os locais onde são vendidos ou onde são buscados. Então, a população, depois que percebe essa sobra de medicamento, ou leva para a farmácia que comprou esse medicamento aí, ou então pode levar nas unidades de saúde. Hoje já temos grandes redes de farmácia que fazem a recepção desse produto, né? Ou a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa também vai estar pronta para poder recolher esse tipo de produto. Dizem sabiamente que a diferença do remédio para o veneno é a dose. E a diferença de termos um ambiente saudável é a adequação de se descartar esses medicamentos. Consciência, educação e a partir de agora você seja mais um também a ter essa consciência do descarte correto do medicamento em casa ou até mesmo do medicamento veterinário. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnaldo de Melo, canal 525, NET, claro. Fica aí a dica para você, né? Questão de conscientização para a gente cuidar do nosso meio ambiente. Quando a gente cuida do meio ambiente, a gente cuida da gente também, tá? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês, não sai daí.